sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Olha onde nós estamos mais uma vez no Multiversal Flaviana, um canal excelente, um canal excepcional dos nossos amigos Francis e Scania. Olha, cada dia mais a teoria flaviana vai ganhando espaço. Eles desenvolvem um excelente trabalho, cada dia mais demonstrando com evidências históricas, arqueológicas, este cristianismo romanizado, este cristianismo flaviano. É muito bom, é muito interessante. Professor, o que você pensa da teoria flaviana? Olha, eu já falei o que eu penso diversas vezes aqui, ó, da teoria flaviana, na minha metodologia de estudos do personagem Jesus e do Novo Testamento, ó. Tá ali, ó, eu tenho essa metodologia de estudo de círculos concêntricos, né? Então, primeiro nós temos um núcleo ali, que seria as histórias do Yeshu Hanotsri, ou Yeshu Ben Pandira. Depois, no segundo círculo, temos ali, ó, a questão dos essênios, os manuscritos do Mar Morto, o Mestre da Justiça, né? Temos ali, ó, você vê, você consegue. Aí nós temos o livro de Enoque, Caverna 4 de Qumran, em aramaico, apócrifos e pseudepígrafes judaicos, os deuterocanônicos, sim, e outras tradições. Aí ali no círculo 3, ó, temos as amálgamas históricas, Fílon, Joséfo, Suetônio, Plínio, e ali na quarta camada, ali, ó, quando já está finalizando a questão, temos ali as edições, adulterações, omissões, acréscimos e por aí vai, né? Supressão dos pais da igreja, os editores finais, né, dos ditos textos chamados dos evangelhos e aqueles também que validaram as histórias que seriam ou não de Jesus, como elas deveriam ser contadas. Então, ó, a teoria flaviana está na parte aqui, ó, das amálgamas históricas, não é verdade? A amálgama de Jesus com Tito Flávio, Vespasiano e a figura do imperador, de César e por aí vai. Então, a teoria flaviana é importantíssima para o desenvolvimento dos estudos aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, tá bom? Então, nós iremos assistir a este vídeo na Multiversal Flaviana. Eu quero que você ouça o Scania com atenção. E no final do vídeo eu quero indicar para vocês algumas referências bibliográficas acerca da minha percepção do cristianismo, porque eu vou concordar com o que o Scania vai dizer aqui, tá bom? Eu vou concordar, tenho certeza que eu vou concordar, certeza absoluta, mas eu tenho um motivo. O motivo pelo qual eu possa concordar com o Scania pode não ser o mesmo motivo que o seu. Então fica no final aí que eu tenho uma surpresa para quem acompanha o VOB aqui, para quem está comigo aqui todos os dias às 18 horas. Então olha só, como sempre é combinado, né? Às vezes chegam uns desavisados. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí, tá bom? Vamos lá então, vamos ouvir o nosso amigo Scania. Vamos lá, hein? Multiversal Flaviana. Jesus está falando que o juízo viria e não tardaria, seria em breve. Diversos textos múltiplos atestam esta circunstância. Esse juízo ocorreria para aquela nação, naquela circunstância, para aquele tempo, aquele lapso temporal, para aquela circunscrição geográfica. Tem nada para dia de hoje. Então, o que o Geber está fazendo aí, admitindo que o juízo é sobre os flavianos, é um beco sem saída. É preciso admitir isso. Mas o que é que a teologia faz? Como o Geber fez. Tá bom, é sobre os flavianos, mas
como tudo se renova debaixo do sol, isso também significa futurizar todas as circunstâncias espirituais. Por que isso? Porque os teólogos precisam manter viva a chama religiosa, a chama da fé, e instrumentalizar esse texto, que nada mais é que uma propaganda para aquela época. Tem nada para os dias de hoje aí. Esse texto tem destinatário definido, lapso temporal definido. Concordo com o Scania. Se você for fazer uma análise correta, exegética, contextual, historiográfica, dos acontecimentos, sejam eles ditos proféticos ou sejam eles ditos eminentes ali que é para aquela época ali mesmo, tudo aconteceu. Tudo. Inclusive, até as ditas profecias do Apocalipse, que são de cunho alegórico, que não tem nenhum tipo de cumprimento naquela época, mas até as ditas profecias do Apocalipse são baseadas em documentos apocalípticos anteriores. Nós vamos ver ali Oráculos Sibinos, livro 3, o primeiro livro de Enoque, e tantas outras literaturas apocalípticas que compõem o livro do Apocalipse. Ou seja, não é uma questão de ser preterista ou futurista, até porque já dei aula sobre isso aqui. Tanto o futurismo quanto o preterismo são invenções de padres jesuítas. No caso do futurismo, Francisco Rivera, e no caso do preterismo, Luiz Alcazar. Então, as duas correntes de pensamento interpretativas do Apocalipse, que são oriundas do século XVI, elas surgem por uma motivação. E antes disso, como era visto o Apocalipse como coisas alegóricas, o discurso de Jesus de Mateus 24, cumprimento daquela época, para aquela situação, para aquela demanda, para aquele tempo. Então, isso é importante que o Scania está dizendo, e eu concordo com ele. Território definido. Circunscrição geográfica clara. Não tem mensagem nenhuma para americanos, não tem mensagem nenhuma para asiáticos, não tem de forma alguma para africanos. Os destinatários estão claros. Fazer aplicação para os dias de hoje, ou futurizar estas profecias, é um claro desrespeito às regras e princípios normativos da hermenêutica. É blasfemar estes princípios, ou, não raras vezes, obedecer a princípios previamente estabelecidos com o fito exatamente de que estas mensagens sirvam para os dias de hoje. Nada, engano puro. O texto sem contexto é exatamente isto que é feito pelos teólogos, interpretar estas mensagens fora do seu contexto. Então essa máxima, você tem que analisar o contexto. Ela é estuprada, violentada, blasfemada aqui agora. Quando o cara olha para o texto, ele reconhece, não, aqui os flavianos que estão executando aqui esse juízo. O filho do homem aqui é o cara que vem executar, o filho do homem é Tito. É o general que entra ali e define tudo. Tá certo, eu admito isso. Mas tem algo para os dias de hoje, temos que espiritualizar, porque é preciso instrumentalizar um texto que nada tem a ver com os dias de hoje. Tem a ver com propaganda. Ninguém escreveu este evangelho para criar religião, adoração. Então tudo isso aí, por que que os romanos iriam fazer isso? Você não conhece, desconhece as razões pelas quais o evangelho foi editado. As gerações posteriores é que vieram criar religião e tiveram que harmonizar e que azeitar, colocar azeite nos pontos sensíveis. Perfeito, perfeito. Ó, isso aqui que o Scania disse agora, para mim é perfeito. E calma que você vai entender no final o porquê que eu concordo com o Scania. Ah, mas como pode você concordar com o Scania? Não é isso. É isso sim. Tem uma questão, ele está construindo uma linha temporal, claro, ele está fazendo de maneira sucinta, ele está fazendo de maneira, vamos dizer assim, resumida. Mas se você olhar a evolução do cristianismo
do século I até ali o século V, são religiões diferentes que estão existindo, se amalgamando, se autodenominando cristianismo. Facções que vão sobrepondo outras facções, grupos que vão sobrepondo outros grupos, e aí surge algo que chamarão de cristianismo por imposição de facções. Todas em nome desse Cristo, é claro. Todas elas em nome do Jesus, do Cristo. Você vai assimilando o que o Scania está dizendo, vai absorvendo o que ele está explicando. E também, na parte contextual da destruição, é claro, haverá discordância. Quem é o filho do homem? É Tito Flávio? Na multiversal flaviana, nós temos que entender a linha de raciocínio da multiversal flaviana. Agora, eu enxergo claramente, isso acho que ele deve falar aqui de Joséfo com certeza, eu vejo também essa questão como uma amálgama, na questão da harmonização, da compreensão. O editor, ele faz de propósito, é um fato isso. Vamos continuar aqui com o Scania. Então toda essa discussão aí de cruz, ela vem a posteriori. Tem nada isso aí. Quem está fazendo isso em 70 não tem pensamento de criar religião nenhuma. É como o Basílio da Gama, que escreve o Uruguai para fazer propaganda da guerra, elogiando, obviamente, o Marquês de Pombal. Basílio da Gama não queria criar religião nenhuma, obviamente, é tanto que religião nenhuma houve, utilizando-se o texto de O Uruguai. Como poderia tranquilamente ter acontecido com os evangelhos, serem livros de propaganda e as gerações seguintes desprezarem Isso poderia ter acontecido, não ocorreu. Então, quando Oswaldo pergunta, eu quero saber por que Roma iria adotar a religião. Essa pergunta tem que ser feita a Constantino, não é a nós. Porque isso aconteceu. Eu respondi isso. Para mim, isso é muito simples. Para mim, isso está na história. A maioria, boa parte de soldados, escravos, isso eu até mostrei isso, né, naquele livro, O Livro Negro do Cristianismo. E dali eu fui atrás de outras fontes históricas, e o Constantino, à época que estava enfrentando ali seus pares para disputar o poder, ele tinha o apoio de alguns bispos, ele tinha soldados cristãos nas suas fileiras. Então, e ele jogava para tudo quanto é lado. Uma hora ele era de Apolo, outra hora ele era de outro deus, até uma hora que ele falou que ele era um habilidosíssimo político. Um habilidosíssimo político. E aí ele buscava apoio para vencer. Ele estava em desvantagem. Então, todas as vantagens possíveis ele buscou, inclusive ao seu tempo, o auxílio dos cristãos. E ele vence. E os cristãos o apoiam. E não eram poucos, eram muitos. E aí ganham cargos no Império, ganham destaque no Império. Se eu não me engano, o bispo Oso da Espanha era um que estava ali com Constantino e outros também. Então, mas ele não tinha motivo. Motivo, às vezes, a coisa mais simples possível, como é nos dias que nós vivemos hoje. É o quê? Apoio. Apoio. Apoio ao governante, ao chefe de Estado, ao imperador. O cristianismo consegue se desenvolver mais do que outros credos por conta do apoio que deu. Deu apoio, não era o apoio majoritário, mas foi um apoio importante e foi um grupo de apoiadores que conseguiram prevalecer, haja vista de tantas igrejas cristãs que já existiam. Concordo com o Scania. Vamos lá. Então, a pergunta que está sendo feita é de algo que ocorreu. A pergunta que deve ser feita é: por que o judaísmo não aceitou a doutrina cristã? É esta a pergunta que deve ser feita. E não admitir que judeus são cristãos apenas lendo páginas da Bíblia do Novo Testamento.
E fica até o final, hein? Porque eu vou responder isso aí. E eu quero que você, se você tem coragem, digita agora aí, Scania tem razão. Até eu vou digitar. Até eu vou escrever nos comentários aí. Scania tem razão. Então, se você concorda com o Scania e tem coragem, tem muita gente que concorda e não tem coragem, não. Fica no bastidor, quietinho, escondidinho. Dita aí, Scania tem razão. Porque ele tem razão. E fica até o final que você vai entender por que eu estou concordando com o Scania. Você vai, caramba, entendi porque o professor está concordando com o Scania. Somente nos livros cristãos é que judeus são cristãos. O desafio é mostrar isso fora dos textos religiosos, fora dos textos cristãos, que criam uma diegese, um cenário fictício, para explicar que Jesus é judeu, que Paulo é judeu, apenas na teoria, mas na prática negam totalmente o judaísmo. Jesus, inclusive, substitui a lei de Moisés, porque ele agora é a lei. Ele é a lei. É forte isso para um judeu aceitar. Os judeus sabiam que Jesus não tem nada a ver com o seu judaísmo. Tanto é que estão dissonantes desde os primeiros anos em que o movimento cristão iniciou. Eles sempre estiveram alheios, alijados do movimento real cristão. Não do movimento diegético, aquele que está nas páginas neotestamentárias. E para descobrir qual é o movimento real, é preciso indiciarismo. É preciso utilizar os princípios do paradigma indiciário. Pois mais importante do que aquilo que está no texto, mais importante do que aquilo que o autor faz você saber pelo texto, é aquilo que ele deixa você saber sem estar claramente no texto, estando, portanto, de forma tácita. Este é o desafio do exegeta. Este deve ser o desafio do teólogo e do historiador. Excelente, hein? Excelente. Muito Multiversal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo. muito bom o vídeo. E o que ele fala no final? Por que também, né? Por que esse distanciamento desde a sua origem? O cristianismo era uma seita. Em sua origem, em seu princípio, uma seita judaica como qualquer outra seita. E o mais interessante ainda é nós observarmos estas questões aqui que eu vou apresentar nesse momento. Eu vou apresentar a vocês aqui algo interessante. Olha só. Primeiro eu quero mostrar por que eu concordo com o Scania. Primeiro eu quero mostrar essa primeira obra aqui, que é uma obra de confessionais, é uma obra que eu venho falando sobre ela, falei até na última vez que fui no canal do nosso amigo, professor José Alessandro Neves, ao qual ele até, em um momento que eu vou citar algumas coisas referentes a essa obra, ele pega ela em mãos e ele fala que o professor Carlos está dizendo, está correto, a obra está aqui, então eu não menti. E não vou mentir para ninguém, não tem motivo para ficar contando história nem para estar mentindo, sou um homem barbado já. Então aqui, ó, Primórdios do Cristianismo, uma obra de autores, alguns ali confessionais de fato. E o que tem essa obra? Uma obra de acadêmicos, tá bom? O cristianismo é uma religião de mistérios, é uma religião esotérica. Tá chocado? Tá abalado por isso? É uma realidade. Doa quem doer, pode bater com a cabeça na parede, não o cristianismo de hoje, não o cristianismo que você conhece, o cristianismo na sua origem, com seus mistérios. Isso, essa é a palavra. Essa é a palavra. Os mistérios, os seus mistérios. Suas amálgamas com a religião grega, com a religião egípcia, com a religião persa. Esse livro aqui, este livro
demonstrará isso para você. As informações que estão neste livro, que pode ser considerado uma obra trabalhada, muito bem fundamentada, uma obra feita por acadêmicos, você verá informações também aqui no segundo livro, A Vida Oculta e Mística de Jesus, as Chaves Secretas do Cristo, que esse livro o título é só para vender. Que não é nada de vida de Jesus, não fala nada da vida de Jesus, mas fala das doutrinas que estão de maneira velada ao público externo no cristianismo. Então, o cara lá que está lá bachurecando, lá levantando a mão nas igrejas, o cara que está lá achando que é reformado, que fala do mistério, o cara que acha que é calvinista, que acha que é arminiano, que acha que é presbiteriano, que acha que é batista, ele cultua coisas que ele acha porque ele tem o teólogo dele favorito, o teólogo dele amado, entendeu? Que faz o mestrado, aprende essas coisas e mente na tua cara. Grava vídeo há 5, 10 anos no YouTube mentindo na tua cara. Então esse segundo livro aqui, você vai se aprofundar. Acho que o título melhor seria As Chaves Secretas do Cristo. Porque Aleter, ele vai mostrar para você as similaridades com os mistérios, ele vai mostrar para você como que o catolicismo copia o budismo, o zoroastrismo e outras tradições. Ele vai falar um pouco do que é este mistério cristão, essa iniciação cristã. Não, ele não vai falar muito do que é iniciação cristã, não, mas ele vai mostrar para você como que a coisa começa. Esse livro aqui, esse segundo livro é importante, tá bom? Então, eu estou te mostrando um livro acadêmico e um livro que vai entrar mais nessa questão. Se você quer um pai da igreja que falou isso, um pouco mais aberto, tá lá. Strômata, tá bom? De Clemente de Alexandria. Tá bom? Então, ele vai falar algumas questões ali muito interessantes. Aliás, Clemente de Alexandria, grande bispo iniciado cristão, um grande iniciado cristão, tá bom? Clemente de Alexandria. Então, lê a obra Strômata e depois você lê as outras. Por incrível que pareça, começa pela Strômata. Você vai falar, o que esse cara está falando? O que esse cara está falando? Você vai olhar assim, interessante. Procura achar uma tradução boa, tá bom? E ali o último livro, da Anne Besant, apesar de eu não vou muito com ela não, mas esse livro dela é interessante, O Cristianismo Esotérico ou os Mistérios Menores. Então você pega, lê, avalia. Não é para ser do segundo livro para lá, é para você aprofundar suas pesquisas, tá? O primeiro aqui é pesquisa, livro feito por acadêmicos, estudiosos. Do segundo para lá, aí você está nadando em mar aberto, tá bom? Mar aberto, ó. Você mira aí aonde você quer ir e voltar, porque aí é mar aberto, tá bom? Então, ali é tudo mar aberto, o segundo, o terceiro e o quarto livro. Então, por que você concorda com o Scania? Porque, certo, o cristianismo não era para ser nenhuma religião. O cristianismo era para ser algo totalmente voltado para dentro, algo esotérico, fechado. Exatamente isso. E muito do que você verá, do que se chama dos princípios ali daquele judaísmo do primeiro século, vem dos essênios. Então o círculo aqui essa é a maneira como você deve estudar. Essa é a maneira como você deve estudar. Pode confiar no que eu estou te dizendo. É nessa ordem que se dará os seus estudos. E aí você vai entender de maneira clara, plena, o que eu estou dizendo. Você não vai ter dúvidas. E você vai dizer, realmente, o professor Carlos tem razão. Com as amálgamas que aconteceram ao longo do século II, III, IV e aí por diante, o cristianismo é esse Frankenstein, né? Ele é esse, um pedaço de cada coisa que cada vez mais se
misturou com o poder temporal, estatal e por aí vai, monárquico, de algumas eras, governamental ou Estado, tá bom? Agora, e você vai ver claramente, quando você começar a pesquisar, você vai ver claramente, você vai falar, caramba, o que o professor está falando tem razão. O cristianismo não era para ser isso aí. Cristo é uma outra coisa, né? Cristo é uma outra coisa, não é bem o que falam para a gente. E aí você vai começar a entender alguns ditos que foram amalgamados nestes evangelhos e textos neotestamentários dentro das estruturas narrativas. Você vai pensar, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo outro. Tá bom? Espero ter ajudado. Você não é obrigado a acreditar no que eu acredito jamais. Não, isso aqui é para você pesquisar se você quiser. Não é para você me seguir e nem acreditar no que eu estou dizendo. Isso aqui é se você quiser. Você pode parar aqui, ó, no primeiro livro. Você não precisa ir do segundo para lá. Você pode ler o primeiro livro, que é uma obra de acadêmicos aqui. Você lê o primeiro livro, parte histórica, bababá, vamos lá, textual, aqui, primeiro livro. Agora, se você quiser entender mais do que eu disse aqui, aí tem o segundo, terceiro e o quarto livro. E se você querer saber mais ainda, você pode se tornar membro do canal, ter acesso à minha biblioteca, ao grupo exclusivo de membros. Aliás, são grupos, né? Não o grupo, são grupos, aonde lá no grupo chamado Grão-Mestre é parte disso aqui que nós trabalhamos. Para quem quer, é claro, né? Que ninguém é obrigado a nada. Se você quiser, obviamente, você tem a opção de não querer. Você tem a opção de não quero, e viver a tua vida. Tá bom? Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, para mim tá tudo certo. Não muda nada, nem para você e nem para mim. Mas eu, que gosto de todos os meus inscritos e da minha audiência, falo para vocês de coração. Então, se você não acredita, eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead